inicialmente agradecer a recepção de um coral que toca a sensibilidade e me faz lembrar com elevadas emoções nosso período no Melodias aqui no Kardec, onde nós tivemos momentos fantásticos com Dorival Lopes Pavim, com Doraci Lopes Pavim, com Milia. Parece que um filme passou em nossa mente, trazendo-nos suaves emoções de um tempo de programações, um tempo de sonhos, um tempo de perspectivas, que graças a Deus se manifestaram nas nossas vidas, porque estamos envolvidos no doce redil do Senhor Jesus. Tanto tempo de juventude, de infância e juventude, e agora com o check-in já pronto, só faltando pegar a malinha, a suave sensação de ter feito alguma coisa, o estudo, o trabalho, a continuidade no bem. Esse tema é um tema que nos motiva a partir de agora com mais propriedade, em razão das dificuldades pelas quais nossos irmãos passam, com uma vontade imensa de voltar à leira, de voltar à produção, e nós estávamos pensando numa atividade durante as tardes, de terça e quinta, a partir das 14h30 até às 16h30, como seria o atendimento dos irmãos. Pensávamos em drogas e resolvemos fazer uma atividade concentrada nos campos da depressão. Primeiramente, escolhemos um grupo muito aguerrido, muito forte, de várias casas espíritas, numa só, e estudando o tema, estudamos por um tempo longo esse tema, fazendo fichamentos, debates, e a partir de setembro nós começamos essa atividade. Uma atividade prazerosa, emocionante, tocante, desafiadora, um momento fantástico com uma orientação psicológica para as psicoterapias, e temos realmente sentido o caminho de renovação de vários companheiros que já, a partir de setembro, já começaram a apresentar os primeiros resultados. E ficamos muito emocionados com esse trabalho, e é o tema da nossa pequenina exposição. Depressão, via de regra, está estruturado no espírito. Através de situações em vidas passadas mal resolvidas, ou porque fomos vítimas de determinados crimes, ou porque praticamos crimes, ou porque nos envolvemos com grandes emoções, ou situações de penúria aos irmãos ou a nós próprios, marcamos no espírito determinadas matrizes altamente perturbadoras que, ao reencarnarmos, deixa este campo guardadinho, segregado nas malhas espirituais do inconsciente. E é interessante que, através do DNA, retirando um pequenino tecido do cordão umbilical, nós podemos registrar pela ciência a projeção que esta alma encarnada, embora ali tenramente, pode ser uma realidade. Por exemplo, campo da cardiopatia, o campo das perturbações psíquicas,
qualquer que seja a perturbação, é detectável no campo do DNA, o que corresponde a Allan Kardec, que traz no Livro dos Espíritos que o perispírito segrega, em razão da peregrinação do espírito, as marcas do seu caminhar. E quando o espírito reencarna no corpo, imprime no genes, nós vamos ver, estas estruturas. E vamos encontrar a depressão endógena como alguma coisa que o espírito já traz. Por isso seria interessante o estudo para diagnosticarmos quais seriam os caminhos pelos quais nós podemos nos recuperar dessa doença chamada doença do século. Então nós vamos encontrar o espírito, o perispírito, que marca este caminho do espírito, portanto a casa do espírito. Aristóteles falava no carro sutil da alma, que nada mais é do que o campo perispiritual. E o corpo físico, que é a expressão que nós temos hoje. Aparentemente somos o corpo. Aparentemente somos o corpo. Por isso que precisamos ter um condicionamento de que o corpo é a somatória só física de uma composição espiritual e perispiritual. Sugerimos que nós possamos fazer alguns exercícios. Por exemplo, vou levar o meu corpo para beber água porque estou com sede. Lógico, você não vai falar isso para os outros, senão eles vão achar que você está um pouco pinel, né? Vou levar o meu corpo para tomar banho porque ele está precisando de uma higiene. Mas você leva o corpo, não eu vou tomar banho. Eu vou levar o meu corpo para tomar banho, porque o eu é o eu que segrega toda a experiência de vidas passadas e aquelas que vamos ter ainda. Então, no inconsciente, nós guardamos exatamente essa estruturação de vivência. Tudo está ali segregado, tudo está ali documentado. E vamos, portanto, ter nada mais, nada menos, a manifestação disso quando reencarnamos. Exatamente nesse campo do genes que nós marcamos as nossas realidades espirituais. Ora, o que significa isso? Significa que o espírito traz a depressão. Só que tem dois tipos de depressões. Tem a depressão exógena, aquela de fora para dentro, aquela que precisa de uma filosofia fantástica como essa da doutrina espírita, que faz com que nós tenhamos consciência absoluta do nosso proceder, do nosso comportamento na Terra diante das dificuldades. As dificuldades não podem nos macerar, não podem nos perturbar. As dificuldades são degraus de evolução. Nós temos que ver como espírito todas as nossas realidades como espírito, para que nós não possamos entrar neste campo de perturbação daquilo que seria a exógena, que é a reativa. Ora, alguém me deixou, alguém não quer mais conviver comigo. Se eu tiver filosofia espiritual como a doutrina para compreender isso, você olha assim e fala assim, bom, não sabe o que está perdendo. Vou continuar a minha carreira agora, carreira solo. E vou manifestar todas as minhas potencialidades, porque eu vou continuar vivendo ad eternum. E vamos espelhar as nossas atividades. Ou seja, as atividades que nós temos de natureza psicossocial, ou seja, o relacionamento social, Dilma, por exemplo,
nós estamos orando para que ela acerte. Se ela vai sair, pouco importa. Quando sair um dia, sai, porque não é para sempre. Mas nós estamos orando porque essa administração, por enquanto, nos afeta. Divaldo, essa semana, disse que os espíritos superiores estão com dificuldade para envolver as direções do nosso Brasil pela carga de energia fulminatória que nós estamos produzindo. São fatores psicossociais, psicoeconômicos, sociomorais. Pouco importa o que os outros estão fazendo, o importante é que eu estou fazendo. Se estão tirando determinadas potencialidades econômicas por aí, que Deus os ilumine. Mas o importante é que nós estejamos na conduta positiva. Essa repercussão emocional não pode trazer perturbações. O que será do futuro? Futuro depende do meu comportamento em relação ao passado com as projeções dos meus deveres, das minhas responsabilidades. Esse é o futuro, essa pacificação interior. Essa agitação, nós não podemos entrar nela. Há pessoas que falam, o que será de nós? O que será de você? É evolução e busca da perfeição. Este é o seu destino. Se está se projetando uma situação negativa, leia. Leia. O que será do Brasil? Então vai buscar Manuel Filomeno de Miranda, na Psicografia Segura do Divaldo Pereira Franco, e leia Transição Planetária. E já fique tranquilo sobre o que você pode fazer na transição, buscando o aperfeiçoamento que você precisa ter para ficar na Terra. É importante que você esteja em equilíbrio, que nós estejamos em paz, fazendo os nossos deveres, com muita tranquilização interior para ficar na Terra. Bem-aventurados os misericordiosos que herdarão a Terra. Que agitação lá, agitação aqui nenhuma. Aqui na pauta dos deveres que nós possamos produzir. Então, nós temos perda de entes queridos, que Freud dizia sobre o luto. As pessoas não morrem. As pessoas desencarnam. Você não perde. Você não perde, ente querido. Você ganha, ente querido. Eu estava vendo aqui a manifestação do coral, lembrando aí, tinha uma companheira no coral que tem o semblante da minha mãe. E eu senti o abraço dela imediatamente e de o meu professor da juventude, Eliseu Rigonati. Onde eu vou, quando eu vou estudar alguma coisa, eu falo, olha, durante o sono me faça, toma a lição, me ajude a melhorar o meu potencial. Meu grande amigo Eliseu Rigonati. Meu irmão, senti a presença do meu irmão ali, senti a presença dos meus familiares, e fiquei todo emocionado ali. Então eu não perdi, eu ganhei. Porque logo, ninguém vai me perder. Vai me ganhar. De repente chega a perturbação assim, meu Deus, o que é? O Luiz Carlos. É a situação que você ganha, você não perde. Eu perdi meu filho. Para onde ele foi? Não mandou recado? Não, ele desencarnou. Bom, então você ganhou, porque ele está na psicosfera, se você estiver. Então, dentro desse quadro, isso pode gerar uma depressão exógena ou reativa. Também lembrar que você não tem nenhuma condição de perturbar o seu progresso evolutivo,
porque alguém chegou no mundo espiritual. Você foi estruturado por Deus sozinho, e quando chegar na sua perfeição, você vai estar sozinho, porque no processo de perfeição você não tem grupo familiar, você tem a humanidade. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem disse isso? Um ser perfeito, e nós vamos ser perfeitos, nós não vamos ter agrupamento familiar, nós vamos ter agrupamento universal, o amor fraternal em amplitude planetária, é este amor que nós vamos desenvolver. Então precisamos tomar cuidado com dilaceração psicológica, porque pode gerar distúrbio. E esse distúrbio pode atrapalhar a sua programação terrena. Por que nós escolhemos 2 dias, terça e quinta, e 2 horas de atividades? Para que nós possamos fechar essas dilacerações, através de um estudo de Joana de Ângeles. Porque ela disseca todos os problemas. E ela diz muito claro, se uma pessoa está doente, ela precisa saber por que está doente, como que é a sua doença, para que ela possa sair, compreender e dar um salto de qualidade, um salto quântico. Por isso que nós estudamos lá, um dos fatores, são vários fatores que nós trabalhamos, é conhecer exatamente esse processo. Então nós temos a neurótica, com alguma perturbação desse comportamento. Neurótico é mais ou menos assim, a pessoa chega cedo e conta as cadeiras presentes aqui. Isso é o neurótico. O psicótico levanta e põe um dedo em cada uma contando, esse é o psicótico. Então, nós temos condições de encontrar pessoas neuróticas em razão da perturbação da depressão. E podemos encontrar também este campo de maior profundidade, que depende aí de terapias mais avançadas. Mas o que nós vamos encontrar na depressão são dores físicas. Encontramos também taquicardias. Vamos registrar problemas gástricos. Há determinadas pessoas que perdem, não tem nenhuma condição de se alimentar, porque as perturbações são muito grandes. Vamos encontrar a cefalgia, uma dor imensa de cabeça, não sabe por quê, parece... Minha mãe dizia que eu tinha uma amiga que trabalhava com ela, que tinha suveladas. Suvela é um aparelho, é um instrumento de sapateiro para furar o couro. Então, suveladas, parece pontadas profundas de dor, não é? Isso pode ser em razão da depressão. Sentimento de inutilidade. Observe como a perturbação ataca a pessoa. É inútil como? Se você tem uma produção fantástica num clã que você veio fazer, com determinadas influências, que você é marcante no grupo onde você tem influência, você marca pessoas, não é? Vazio existencial, por mais que a pessoa faça, por mais que ela produza, ela sente como que alguma coisa faltando, sempre faltando, e nós vamos produzir dentro de poucos minutos, ou porque como sair desses campos, que Joana de Ângeles nos traz bênçãos maravilhosas a respeito disso. Um desespero muito grande, um isolamento, parece que todo mundo está falando mal da gente, ou ninguém me entende. A primeira coisa que as pessoas falam assim, as pessoas não me compreendem, minha dor é profunda, dói na alma. Embora eu mantenho uma fisionomia física inteiramente saudável. Então a pessoa fala assim, que isso? Como diz os antigos, né, moradores das fazendas. Nossa, que homem, como você está bonito, forte, saudável, né? Guapo, né? Eles falavam, né?
sacudido, sai daí, vamos trabalhar. Não, mas não é assim. Nós estamos desenvolvendo um estudo também para orientar os familiares de como tratar os depressivos. O problema é no espírito, não é no corpo físico. Não é aquela produção em que a pessoa possa dar, é a falta de motivação, é a energia que não vem, é a desmotivação absoluta, e que nós vamos ver que nós podemos alterar tudo isso. Ausência total de esperança num futuro que parece terminar, porque a dor é tão profunda que parece que ela é interminável. Por isso que as pessoas, na mania, elas querem se matar, porque elas querem sair daquele langor, é um amargor profundo. E nós precisamos conhecer a doutrina espírita para tirar esses pensamentos negativos e transformá-los em condições positivas, saudáveis e renovadoras. Uma ansiedade em que a pessoa nunca está presente. Ou ela está lá na frente ou ela está lá atrás. Aqui mesmo tem vários ansiosos. Pessoas falam, mas o que ele fez comigo? Oh meu Deus, por que fez isso comigo? Ou então tem alguém aqui falando assim, bom, esse moço parece que não vai atender os 45 minutos, mas eu já li. Eu acho que ele vai falar muito, esse moço, assim, para fazer uma homenagem, né? Aquilo do vir a ser da próxima encarnação. Aí você olha assim e fica, eu quero sair daqui, eu quero voltar para casa, quero ir embora para casa para fazer o quê? Para pôr aquela roupinha sambanga para fazer nada. Isso é ansiedade. E os ansiosos estão em um número muito grande em todo lugar. Então, dentro desse quadro, tendência à autodestruição em razão da dor extrema, né? Então nós poderíamos dizer, em que pessoas? Em todas. Crianças, jovens, adultos, pessoas já na terceira idade. Quando fala terceira idade, é aquela idade que já não quer mais falar o quanto, né? Eu falo alto, né? Eu tenho 6,8, significa turbina. Muito maior do que 2,0, essas coisas. Por quê? Porque eu tenho que pensar que eu sou espírito. E mais experiente, eu posso produzir mais do que os outros fazendo muita coisa e perdendo energia. Eu tenho que mentalizar que eu posso mesmo no 7,8, no 8,8, no 9,8, fazer muita coisa, economizar tempo, buscar atalhos e ser produtivo. E é isso que nós precisamos enfrentar. Então, inicialmente vamos tocar agora o processo da depressão de maneira clara. Humor exacerbado, delírio, a grandeza absoluta, em determinados segundos, desvalorização, temor, conspirações imaginárias, abandono, descuidado, higiene, extravagância, vulgaridade. Esses estudos que nós tiramos, eu inclusive deixei aqui 2 capítulos resumidos desta obra Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que é o ponto inicial que deu condições para nós fazermos alguma coisa no campo prático. Esses 2 capítulos, Distúrbio Depressivo e Terapias Renovadoras, desse livro Tormentos da Obsessão, dá condições para você compreender a depressão e saber como tratá-la. É lógico que depois vem toda a obra de Joana de Anjos para dar sustentação ao trabalho que você vai desenvolver. Mas é importante primeiro conhecer esses aspectos que nós estamos passando. Então vamos lá. O que vocês estão vendo aí é uma ligação entre 2 neurônios.
com mais 2 neurônios. Então, na união deles tem as sinapses. Nas sinapses vocês vão encontrar essas estruturas pequeninas, que são as endorfinas, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. É isso que dá alegria. Então, o que seria neurônio? Então, nós vamos colocar aqui uma pessoa aí de 20 anos, 22 anos, né? Um menino, como aquele, tem 100 bilhões de neurônios. Uma menina, como uma menina aí de 20, como ali e tal, tem 90 bilhões de neurônios. Não me pergunte por que tem 10 a menos. Mas perguntado pelas mulheres, elas dizem que não precisa tanto neurônio, porque os homens com 100 só podem fazer uma coisa por vez. E elas com 90 fazem várias coisas. Então 10 bilhões a menos não vai faltar. Muito bem, quando você pensa em alguma coisa, ou você é instado a fazer alguma coisa, você só movimenta esse copo porque bilhões de neurônios trabalharam uma ideia, o pensamento, de buscar um gole d'água. Então, este movimento de colocar a mão no copo movimenta bilhões de neurônios para que esta conexão possa ativar os meus músculos, direcionando a atividade. Então, tudo acontece no campo neuronial. Suponhamos que eu vou andar, cai alguma coisa no meu pé. Eu não sinto dor nenhuma, nem registro isso. Sobe o impulso, o estímulo, vem para os neurônios, faz toda essa comunicação entre eles, vocês estão vendo aí? Um e outro, um e outro. Toda essa comunicação entre eles, para que haja uma notícia, para detectar aquele registro, e aí todo composto dos nervos, dos músculos, registram a dor. A dor primeiro é registrada aqui, para depois você recolher o pé. Só que é numa fração tão diminuta de tempo, que dá a impressão que o dedo registrou a pancada. Não registrou. Registrou o quê? Registrou no campo neuronial. Então tudo acontece aqui. Quando tem bastante neurotransmissor, que é dopamina, que são dopamina, noradrenalina, as endorfinas, isso tudo está tudo bem. Então bateu o carro, você falou, bateu o carro, tudo bem, eu tenho seguro, você tem seguro? Aliás, um dia eu estava com um carro e eu bati na traseira de um outro, de um nipônico, descendo, mas assim, foi só um toquinho, descendo lá, vindo para São Paulo, saindo lá de Santos. E estava chovendo. Aí nós paramos assim, meio assim, e ele falou assim, mira o nome e telefone, só. Aí eu peguei, passei, ele falou, tá bom, depois eu te ligo. E foi embora. Aí no outro dia eu liguei, ele falou assim, me dá só bilhete seguro. Aí eu dei, falei assim, escuta, mas o que o senhor é? O senhor nem sentiu nada. Ele falou, não, é que tenho freio, airbag, né? Assim, freio rápido, não é airbag, freio? BS. Ah, ele falou assim, eu tenho BS, né? E o povo não tem, e estão sempre batendo em mim, tum. Então já sei como é. Eu só quero o nome e telefone e o número do seguro. Ele tinha muita endorfina, muita noradrenalina, muita dopamina, porque os problemas ele resolve assim, de uma maneira tranquila. Agora, se faltar noradrenalina, endorfina, aquilo é uma morte.
você se desespera e tal, liga para fulano e tal, tem que internar para passar uns dias e tal. Por quê? Porque você não tem saúde psíquica, faltando esses elementos que dão a facilidade de viver, endorfinas. E aí, estudando Joana, nós vimos que o médico cuida de substituir isso através de remédios, Prozac e outros, para substituir estas substâncias. O remédio fica como sendo neurotransmissor. Depois de 21 dias, você busca uma suave melhora. Só que resolve? Não. Por que não resolve? Porque você não solucionou o problema. Qual que é o problema? A dilaceração psicológica que dá os tormentos, que produz os tormentos. Então, isso pode ser em vidas passadas que você traz, ou isso pode ser durante a vida, por não solucionar os problemas com facilidade. Então, ligados ao equilíbrio emocional e do pensamento, você tem dificuldade de pensar e tem dificuldade de se envolver com os problemas da vida. Muito bem. E o que fazer? Bom, noradrenalina dá o quê? Dá energia, dá interesse. Serotonina dá o quê? Impulso. Sem ele, dá irritabilidade, emoção, humor, função cognitiva. Você não pensa direito. Com a dopamina, você tem iniciativa. Sem a dopamina, você fica assim, amorfo. Conduta amorfa. Bom, então você sabe que tem perdas significativas faltando noradrenalina, faltando dopamina, faltando as endorfinas de uma maneira geral. Sim, e o que fazer? Aí vocês poderão falar assim, bom, o senhor falou tudo isso aí, está tudo bem. E o que fazer? Então, na sinapse, que exatamente é o ponto de união do axônio, porque o neurônio tem esses braços. Cada braço é um axônio que se liga e ali tem uma sinapse. Ali que precisa ter neurotransmissores. Então, nós vamos ter o quimismo cerebral. Guarda esse nome, quimismo cerebral. Como está o seu quimismo cerebral? Tem bastante graxa. Então, esse dia eu fui falar para os jovens, e o jovem falou assim, quer dizer que tem graxa, né? Está lubrificado. Eu falei, que coisa linda. Jovem é uma delícia. Você vai falar isso para jovens. Esses dias eu fui falar para jovens sobre que você, ao se desprender do corpo, né, no sono, você vai fazer as atividades no mundo espiritual, mas está ligado ao corpo físico. Aí um jovem falou assim, escuta, mas é um problema, Luiz Carlos. Qual o problema? Esse cordão de prata que o cidadão está dormindo, o outro está dormindo ali, no mesmo apartamento, no mesmo prédio, quando sai não enrosca. Olha que jovem é uma delícia, né? Lembra, Dorival, do tempo que nós éramos jovens? Não é? As perguntas, eu fazia determinadas perguntas achando que o senhor Eliseu Rigonati ia embasbacá-lo, né? Coitado de mim, né? A pretensão. Então, é interessante, esse quimismo cerebral é que produz todas essas estruturas e uma vibração eletroquímica que vai te dar condições positivas ou negativas de viver. Muito bem. E onde entra aqui a doutrina? Agora, os minutos finais para como sair dela. Onde que está o problema? Está aí. Causas de depressões, são várias. Transtorno de afetividade. Nesse tronco é que faz a produção dos neurotransmissores. Prestem atenção, que é aí que Joana de Ângeles nos traz uma riqueza de informações. Qual que é o lugar que se produz? Olha onde ela vai. Qual é o local onde se produz
noradrenalina, no locus coeruleus. Olha aqui. Está aqui ele. Está vendo? Aqui que produz noradrenalina. Nos núcleos de RAF é que produz serotonina. Opa, peraí. Quer dizer que a inibição da produção pela dilaceração psicológica, gerando distúrbio, parou a produção aí? Parou. Parou a produção nos núcleos de RAF. E parou a produção no coeruleus, ou leus. E o que fazer? Aí entra a doutrina. Aí entra a doutrina espírita. O que fazer? Muito bem. Aqui nós vamos aplicar as técnicas que produzem as dilacerações. Situações mal resolvidas vêm o quê? Em um campo desobsessivo. Montamos um grupo depois de 2 anos, porque isso aqui já estava programado, esse trabalho, e começamos agora, a partir desse mês, uma atividade com 8 médiums nas quartas-feiras à noite. Para quê? Para atender o grupo dos depressivos e alguns outros, porque os outros casos já temos o grupo mediúnico dos sábados. Para o grupo da depressão, nós temos a desobsessão nas quartas. São situações que mudam a fisionomia da pessoa. Tinha um caso lá de uma mulher com depressão. E ao lado dela, jugulando-a, perturbando-a, tinha a vítima do ontem. Era como justaposta. As duas viviam numa comunidade ali, num campo já bem avançado no contexto da obsessão. 2, 3 reuniões, o que aconteceu? O espírito foi desconectado e a visão, o semblante da pessoa começou a sorrir, começou a se animar, alegre, feliz, contente, radiante. Por quê? Há uma conexão muito próxima do campo depressivo com o campo obsessivo. Joana de Ângeles. Produzimos a fluidoterapia. Toda quinta tem fluidoterapia com as camas certinha, numa orientação da nossa querida Ana Geici Guimarães, que ela vem todo ano para checar, ver como está tal. Então a gente colocamos também as pessoas do campo depressivo para fazer fluidoterapia. Diminuição das culpas. Trabalhamos na psicoterapia para que a culpa tenha que ser administrada. Devo sim, devo. Reconheço que devo, pago quando tiver condições. Porque tirando o elemento cobrador, que seria o campo espiritual, a gente trabalha com o campo residual da diminuição das culpas, da orientação das aflições com a filosofia espírita, estudando doutrina espírita para cada aflição, trabalhando as técnicas para o conhecimento disso. Com isso, volta a afetividade, volta o equilíbrio emocional, a alegria de viver e a própria pessoa volta a produzir serotonina, noradrenalina, dopamina, porque sem as dilacerações psicológicas e sem o distúrbio, volta à normalidade pela oração. Então no grupo nós temos lá meia hora, orar pelos que estão depressivos e não estão presentes, para fortalecer a fé do depressivo, a alegria de estar ajudando, produzindo, numa emoção fantástica. Porque quando você pede para Joana de Ângeles, a equipe Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, irmã Sheila, meu Deus, é uma bênção.
Iniciamos o trabalho com alguma técnica, com alguma dinâmica. Volta o que? Segundo Joana de Anjos, é necessário que se reconquiste bem-estar íntimo, autoestima alta, alegria de viver e o que? Ser amado. Então lá todo mundo volta para a pessoa. Então a pessoa está falando um problema, fala, então para, problema grave, acabou de tirar, fez aquela cirurgia, colocou lá a abertura da ferida com um bisturi psicológico, tirou, limpou. Agora todo mundo ora, 1 minuto, fecha os olhos, todo mundo orando para nossa irmã que acabou de estar. E no final, água, o passe, a água fluidificada. E quando termina, tem um mote. 1 minuto dura o abraço, tem que durar 1 minuto. Por isso que demora, depois a gente só sai às 5. Ou meio minuto se estiver com muita pressa. Mas é necessário abraçar. Qual é o mote? O último mote foi assim: a felicidade que eu tenho, eu entrego para você nesse abraço. E a pessoa que é abraçada, a felicidade que eu tenho, entrego para você nesse abraço. Aí nós abraçamos. Aí um abraça o outro e todos têm que se abraçar. O que diz Joana? Autoestima. Uma senhora, nós fomos abraçar, ela começou a chorar. Chorava. Aí ela disse, eu nunca fui abraçada. Com esse amor, não. E por tanta gente, ela precisou se recompor para depois ir embora, porque ela estava visivelmente emocionada. Então, dentro desse campo, a gente vai trabalhando. Vai falar com o médico? Não, pega o nome do médico e ora. Quando a pessoa, já tivemos casos, 2 casos, do médico analisar, falou assim, nossa, que semblante bonito é esse? Diminuiu a medicação tarja preta. Nossa preocupação não é com o sistema biomédico. A nossa preocupação é com a pessoa. Ela renovando, o médico vai perceber. Nós não interferimos na área médica, até porque não somos. Nossa área é espiritual. E Joana de Anjos é clara em dizer que para sair da ideia depressiva é necessário buscar um objetivo saudável. E o objetivo saudável tem a provocação positiva de uma reação cerebral. Positiva. As pessoas estão trazendo uma notícia e sem divulgação, não divulgamos. Começamos, tinha um amigo depressivo, uma irmã depressiva, mas tem alguns componentes de algumas casas espíritas, lá em Fernandópolis. Então, dentro desse mês de novembro, nós vamos fazer a divulgação nas casas espíritas com as pessoas que frequentam o nosso grupo, para que nós possamos trazer mais apoio, mais orientação. Dentro desse quadro fica a resposta do Dr. Orlando Mercier nessa contribuição que eu trouxe aí dos capítulos, né, resumidos. Quem quiser depois é só colocar, acho que creio aí o e-mail para receber. Então o Dr. Orlando Mercier, segundo Divaldo Pereira Franco, considerou pontos importantes na cura da depressão. Trabalho, que nós vamos colocar também essa técnica dentro de pouco tempo lá. E a psicodança, que é muito importante para que as pessoas possam fazer as atividades de maneira estruturada. Nós temos o trabalho na Casa Espírita através dos grupos de costura, de bordado, que já é um caminho pronto, né, para que nós possamos utilizar estas técnicas de Manuel Filomeno de Miranda. E nós gostaríamos só de fazer a nossa parte. Se você fizer a sua parte, o socorro, óbvio, virá. Esta leitura rápida, muito rápida, bem superficial,
ela é encontradiça nas obras de Joana de Ângeles e no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, nos capítulos Distúrbio Depressivo e Técnicas e Terapias Enobrecedoras, né? Muito excelente, para que nós possamos compreender uma série de atividades que podemos fazer dentro da vera doutrina espírita. Eu só encerro dizendo, quando chega alguém com depressão, a nossa obrigação de espírita que compõe o grupo é estar em sistema contínuo de doação energética. Então há no ambiente forte emanação ectoplásmica. Então nós orientamos as pessoas a ficarem ali, assistirem, né, os companheiros espíritas, mas doando energia. Este ambiente é muito importante, do amor, da consideração, da renovação e da paz. Eu gostaria que todos nós pudéssemos buscar esses estudos. E Joana diz que, compreendendo a doença, o doente se transforma na busca da saúde integral. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos conceda a sua paz e nos gratifique com o seu amor, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja.